Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Leandro. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo possa usar o teu filho de uma forma poderosa para falar conosco, que a tua palavra nos encontre e produza em nós resultados sobrenaturais. Amém. Está escrito, Senhor, que a palavra que vem de ti, ela não volta vazia. Então que ela possa encontrar em nós um coração receptivo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus é maravilhoso. E a sua graça, a sua misericórdia fez com que eu e vocês possamos nos congregar nesta tarde. A presença de Deus nos faz bem, nos traz muita bênção. E hoje eu quero falar sobre algo importantíssimo que tem a ver com a vida de um cristão, a vida do Filho de Deus. E peço que abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, no seu versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Palavra do Senhor. Aqui está a Bíblia narrar sobre a permanência em Deus. Uma coisa tão importantíssima. O salmista diz: um dia na tua presença vale mais do que 1000 anos. O que isso tem a ver? A permanência. Aqui está Jesus falando para que possamos permanecer. Ele começa assim: eu sou a videira. Então ele faz uma ilustração da videira com as varas, dizendo que as varas dependem da videira. E sem a videira, as varas não podem produzir. Daí está a recomendação de permanecer em Cristo. Ele diz que se nós permanecermos em Cristo, então tudo aquilo que nós precisamos, Ele nos dá. Estando em Cristo, nós não precisamos pedir. Porque quem está em Cristo apenas torna-se um gerente. Repito, quem está em Cristo não precisa pedir. Quem está em Cristo não precisa pedir, mas apenas torna-se um gerente. apenas torna-se. Como assim? Aqui está a história de um filho pródigo, que está no Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que um varão tinha 2 filhos, e daí o mais novo pediu a parte da herança do pai. O mais velho não pediu. O mais novo é que pediu. Presta bem atenção. E quando o filho mais novo está a pedir, o pai lhe deu. E a Bíblia diz, nós todos conhecemos a história, ele foi gastando aquilo. Saindo fora da casa, daqui está a permanência. Quem sai fora da casa tem que saber uma coisa: a abundância apenas encontra-se dentro. Fora, com o tempo a pessoa vai secando. Apesar daquilo que você tem, enquanto você estiver fora da casa, saiba uma coisa, com o tempo aquilo vai acabando.
E você vai sofrer. Aqui, a história do filho pródigo. Ele pediu. Por que ele pediu? Ele quis ser independente. E eu vou lembrar aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo que a vida de um cristão é uma vida de dependência. Aleluia. Um cristão não pode ser independente. Nós às vezes confundimos a liberdade que temos em Cristo e a independência. Nós dependemos de Cristo, mas somos livres. Amém. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz que em Cristo não somos mais escravos, porque já somos filhos. Amém. Fomos adotados. E sendo filho, temos o privilégio de gozar de tudo que está dentro da casa, tudo que é do nosso Pai. Amém. Razão pela qual ele está a dizer assim: tudo aquilo que é do Pai é meu, e eu vos darei. Ele nos dá. Mas a necessidade é permanecer em Cristo. O filho saiu, foi. Aqui o pai não tem nada a ver com a opção do filho ou a escolha do filho. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida de liberdade. Repito, uma vida de liberdade, mas se bem que uma vida de dependência a Deus, a Cristo, mas somos livres. Liberdade tanto a escolher. Você que vai fazer a escolha. Ninguém te obriga. A vida cristã, você é o responsável, o ator da tua própria vida, do teu caminho e das consequências daquilo que você escolhe. Porque aqui está Deus colocando duas coisas para que possamos escolher. Ele diz assim: eu coloco a vida e a morte. Cabe você escolher. Mas, como nosso Deus é bom, Ele nos dá uma opção. Diz, para mim, será melhor você escolher a vida. Mas você que sabe. E quando o filho pede, o pai dá. Importa o filho, o que ele vai fazer, da maneira que ele vai gerir aquilo que o pai deu. Nós, quando aceitamos Cristo, automaticamente nos tornamos herdeiro. E a Bíblia diz que daí somos abençoados de todas as bênçãos celestiais. Não somos mais aquelas pessoas que necessitam. Até porque a realidade engana. Há tanta coisa que nós temos considerado, nós temos visto, mas que não é verdade. Quando a pessoa está em Cristo, logo a pessoa torna-se uma outra criatura. E quando a pessoa permanece na presença de Cristo, essa pessoa nunca pode lhe faltar nada. Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque eu sou ovelha do seu aprisco. E sendo ovelha do aprisco de Jesus, no aprisco não falta nada. E a igreja é o aprisco de Jesus, sendo ele próprio o pastor. Aleluia. O soberano pastor. Aleluia. Como diz a palavra de Deus. Razão da nossa permanência dentro da palavra de Deus, dentro da vida da palavra. Nós temos que nos apegar na palavra de Deus, com certeza. Nós temos que vivê-la. Nós temos que respirar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a segurança. A palavra de Deus nos dá a certeza de tudo e a garantia de tudo aquilo que nós precisamos.
estando dentro da palavra de Deus, não nos faltará absolutamente nada. Amém. E eu posso dizer que a palavra de Deus aqui é como uma cidade de refúgio. Por que eu digo isto? A Bíblia diz assim, no livro de Número, capítulo 35. Aqui está Deus dizendo para que Moisés, está dizendo assim no Moisés, você vai construir, você vai estabelecer as cidades de refúgio para que foja qualquer pessoa que tiver matado por erro. Aquilo que nós chamamos homicídio involuntário. E para que não seja atacado pelo vingador do sangue. E falando das cidades de refúgio, a verdadeira cidade de refúgio é a igreja. Amém. Aleluia. Amém. Por quê? Porque dentro da igreja, o vingador do sangue não tem poder. Não pode nos tocar. Amém. Dentro da igreja, nós temos a graça. Nós temos a garantia da proteção de Cristo. Amém. Ele está nos cobrindo. E quem está em Cristo é intocável. Amém. Ninguém vai te tocar estando dentro da graça de Jesus Cristo. Amém. E aqui a graça sendo a igreja, razão pela qual um verdadeiro cristão é aquele que sempre anseia ir na igreja. Ouvir a palavra de Deus. Você não pode ser cristão que não gosta de ir na igreja. Você não pode ser aquele cristão que já sabe, que já tem tudo. Porque nós temos que aprender. Nós temos que ter mais. Nós queremos subir. Nós queremos conhecer melhor. Nós queremos aperfeiçoar. E a perfeição é dentro da igreja onde Deus estabeleceu os ministérios. Quem não sabe o porquê da igreja é aquele filho que vai se iludindo pouco a pouco e você vai se encontrar fora. E um dia desse, você vai chorar. O filho pediu a herança. Mas por que ele pediu? Porque ele não tinha conhecimento, lhe faltou conhecimento. Ele não sabia que tudo que é do pai era dele. Não é preciso pedir. Em casa já tinha tudo. Então, quando o filho pede, a primeira coisa, ele vai se distanciado, ele vai fugir, vai longe da casa do pai, fisicamente e espiritualmente. E quanto mais ele se afasta, daí também o perigo se aproxima. Mas uma coisa que eu quero sublinhar aqui é a atitude do pai. O filho saiu, a primeira coisa, o pai não negou tanto ao pedido do filho e nem se importou da vida do filho. O filho foi. Eu vou te dizer, Deus não é culpado daquilo que acontece quando nós saímos da presença de Deus. Quando nós vamos, Ele fica esperando até que voltamos nele. Ele sabe que o filho que vai ter que voltar. Até porque um verdadeiro filho é aquele que não esquece a casa do pai. Amém. Amém. Aleluia. Razão pela qual os justos, os escolhidos de Deus, o diabo Satanás não tem poder. Nunca serão iludidos. Porque se bem que eles podem se afastar, mas alguma coisa vai lhes trazer de volta. A Bíblia diz que quando o filho foi, aquilo que ele encontrou fora da casa do pai,
lhe fez lembrar da riqueza, abundância da casa do Pai. Ele disse assim: tantos trabalhadores, empregados, que têm vida melhor, mas eu como filho, e ele vai tomar uma decisão para poder voltar. Aleluia. Ele vai tomar uma decisão para poder voltar na casa de abundância, que é a casa do Pai. Mas a Bíblia diz aqui, o tempo que o filho ficou fora, ele teve um sofrimento incrível. Imagina até a ponto de comer aquilo que sobrava dos porcos. Que tristeza quando nós nos encontramos sem Deus. Olha, aquele que não tem Deus, tudo que ele tem não vale. Não vale. Daí nós, igreja, não podemos cobiçar os que estão fora de Cristo. Qualquer seja a bênção ou riqueza que eles têm, não vale. Só vale aquilo que está nas mãos de Deus, aquilo que Ele nos dá. Porque a Bíblia diz que é somente a bênção de Deus é que enriquece. Aleluia. Amém. Sabe por que a Bíblia diz assim? Porque existem outras bênçãos. A Bíblia não diz que é só Deus que abençoa. Não. Há outros deuses por aí. Outros espíritos que podem abençoar até, mas somente a bênção de Deus faz a diferença. Amém. E nós não precisamos daquelas bênçãos. Por quê? Porque você vai ver alguém com tanta riqueza, mas não tem paz. Ele precisa tomar remédio para poder ter sono. Ele tem riqueza, mas não tem paz. Ele não sabe o que fazer. E aqui está a palavra de Deus ilustrando sobre a presença do Israel no Egito. A Bíblia diz assim no livro de Êxodo que havia uma diferença. Dois campos, o lado dos filhos de Deus e o lado dos egípcios. E os filhos de Deus estavam numa área chamada Gósen. E aqui a Bíblia diz, se você ler em Êxodo, você vai ver que havia uma diferença. Em cada praga que o Senhor dava aos filhos do Egito, na terra onde estavam os filhos de Israel, não existia. Gafanhotos no Egito, mas Gósen não tem gafanhotos. As trevas no Egito, mas Gósen não tem trevas. Oh, Deus poderoso. E Gósen, nós sendo filhos de Deus, Israel espiritual, Gósen é a igreja. Gósen é a palavra de Deus, onde não há escuridão, porque nela há luz, a luz do mundo. Aleluia. Quem caminha dentro da palavra de Deus, quem está dentro de Cristo, não terá medo. Glória. Aleluia. Amém. Nem daquilo que voa de noite, nem daquilo que assola de dia. Porque está em Gósen. E fora, há muitas pragas. Razão pela qual estamos a ver muita coisa. Por exemplo, aqui, você compara a vida de um cristão e a vida daquele que não é cristão. Você vai notar a diferença. Um cristão pode não ter bênção material, mas a primeira coisa que Deus nos dá, quando nós aceitamos Cristo, é a paz. Amém. É a paz. É aquilo que eles não têm, mas nós temos. Nós temos. É a esperança. Quem está em Cristo tem uma vida transformada. Não se importa de tantas coisas que os do mundo, apesar de ter mais, parece que não é suficiente. Ainda querem ter mais. E no fim não tem paz. Se matam entre eles. Inveja entre eles. Luta. E a morte. Por quê? Porque essas pessoas estão fora de Cristo. E ele diz: quem não está dentro de mim nunca poderá produzir frutos. Nunca poderá viver. Diz: aquela vara que estiver separada vai ser jogada no fogo.
vai secar, vai ser jogada no fogo. E nós precisamos permanecer, ficar apegado, colado com Cristo. Ele é a fonte da bênção. Amém. Ele é tudo para nós, tudo para a igreja. E quando nós estamos em Cristo, não precisamos mais de inventar coisas, de procurar aquilo que o mundo procura. Razão pela qual a Bíblia diz: não vos importai do amanhã. Não se preocupe. Você que está em Cristo, saiba uma coisa: Deus planeja tudo para você. Aleluia. E aqui está dizendo Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu conheço os planos. Quem faz esses planos é Ele, o próprio Deus. Não os faz para aqueles que estão fora, mas sim para os que estão em Cristo. Aleluia. Somente. Aleluia. Só aqueles que estão em Cristo beneficiam dos planos de Deus, que são planos de prosperidade. Não há necessidade. Olha, muitas das vezes nós temos orando muito mal. Como diz aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Aquilo que nós pedimos é quase o pedido do filho pródigo. Nós nem sabemos o que dá para pedir. Eu vou te dizer uma coisa. Se você está em Cristo, não se importa do pão, não se importa do vestir. Procura somente a glória de Deus na tua vida. Amém. Procura a vontade de Deus. Amém. Deixa Ele trabalhar no teu lugar. Porque a Bíblia diz no Salmo 127, no versículo 2: em vão se levanta um homem cedo para comer o pão de dor, mas aqueles que pertencem a Ele, quando estão dormindo, Ele já colocou na mesa para eles o que eles necessitam. Amém. Nós não precisamos te pedir. Cristo está a dizer: o vosso Pai sabe do que vós necessitais. Ele sabe. Deus sabe. Quando você dorme, saiba que Deus sabe. Quando você acorda, uma coisa no teu pensar, uma coisa na tua cabeça é saber que Deus tem planos maravilhosos. Amém. Aleluia. Não adianta ficar assustado. Sabe o que nos assusta? O que nos assusta muitas das vezes é o caminho de Deus, a maneira de Deus operar. Eu vou te dizer uma coisa: Deus não é homem e não precisa de operar da maneira que o homem opera. Ele não trabalha da forma que nós trabalhamos. Eu até quando chego aqui, eu digo que Deus anda no sentido contrário. Deus anda no sentido contrário. Você vai à esquerda, Ele vai à direita. É assim. Até o contar de Deus também é diferente. Deus não vê as coisas da maneira que nós vemos. Deus até os dias não conta da forma que nós contamos. Irmão, a Bíblia diz no livro de Gênesis, quando Deus estava a criar uma coisa estranha, espantosa, Deus está a falar assim. Aqui o Moisés, aliás, o profeta Moisés está a dizer assim: houve uma noite e um dia. Mas tanto nós contamos um dia e uma noite. O contar de Deus e dos homens. Nós começamos do dia até anoitecer, daí se fala um dia. De manhã até a tarde, outro dia. De manhã até a tarde, o terceiro dia. Não é isto? Hoje, por exemplo, o dia está terminando, não é isso? Mas para Deus o dia está começando. Porque a Bíblia está a dizer: houve uma noite e manhã, o primeiro dia. Quer dizer, aquilo que é sabedoria para nós é loucura para Deus. E aquilo que é loucura para nós é sabedoria para Deus. Amém. Quem está em Cristo não precisa de capacidades, porque está Jesus lhe capacitando, ou estará Jesus lhe capacitando. Eu digo assim: Deus não precisa de homens capazes ou capacitados para trabalhar, mas Ele capacita os homens para trabalhar. Aleluia. Amém. Daí
foi o desvio da religião. Foi o desvio de muitos que colocaram sabedoria e inteligência humana para saber das coisas de Deus. Eu gosto de Ezequiel. Quando Deus lhe fez a pergunta, será que esses ossos podem tornar a viver? Ele disse, Senhor, eu não sei. Eu não sei. E eu digo assim, irmão, Deus vai operar na tua vida. E se você me perguntar, como pastor, vou te responder, não sei. Porque o problema não é saber como Deus vai operar, mas o problema é a certeza que eu tenho que Ele vai operar. Não importa o tempo, nem a maneira, mas o mais importante é que Ele vai operar. Amém. Importa você estar atento. Só. Acabou. É só estar atento. É só esperar. Daqui está o profeta Abacuque dizendo, estou aqui esperando. Nós temos que esperar. Permanecer. Não importa o tempo. Permaneça. Não importa as circunstâncias. Você fica aí. Espera. Quando Ele manda, você obedece. Aleluia. Razão pela qual a Bíblia diz que a obediência vale mais do que o sacrifício. Porque quem obedece é aquela pessoa que permanece. Amém. Aleluia. Até porque obedecer e permanecer é quase a mesma coisa. Porque quem vai obedecer é aquele que vai permanecer naquilo que foi estabelecido. Amém. Se você não permanecer assim, já desobedeceste. E aqui Jesus está a dizer, se vós permanecerdes em mim, a videira. Em Cristo você, eu gostei da pregação ontem, quando o pastor Santos disse assim, quem tem Cristo não pode dizer, não posso. É verdade. Porque como é que eu vou dizer que não posso? Se não depende de mim. Yes. Não depende de mim. Aleluia. Não depende de mim. Eu não posso responder. Dizer que não posso. Por quê? Porque eu sei que a minha vida já não é minha. E vivo, jamais eu, mas Cristo é em mim. Depende daquele que está em mim, irmão. E se eu dizer que não posso, quer dizer estou aqui a anular, estou aqui a negar a autoridade de Jesus Cristo. Estou aqui a negar a presença de Cristo. É como se fosse um cristão que diz, sou cristão, mas não sabe o que é ser cristão. Você é cristão sim, mas como é que você é cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é ser como Cristo. É andar como Cristo. Falar como Cristo. Ver como Cristo. Trabalhar como Cristo. Porque até não é você que trabalha, mas é Cristo que estará trabalhando. Amém. Daí o benefício de permanecer. Aleluia. Você permanece. Amém. O filho pródigo foi. Mas uma coisa importante. O nosso Deus é tão bondoso que Ele nos perdoa. Eu vou te dizer uma coisa nesta tarde. Deus, apesar dos nossos erros, Ele é Deus da compaixão, é Deus do amor. Amém. Razão pela qual o apóstolo pode dizer assim aos Coríntios. Diz assim, o amor perdoa. Não podemos falar do amor sem perdão. Quem ama tem que saber perdoar. Amém. Aleluia. Quem ama tem que saber perdoar. E o amor de Deus, a expressão do amor de Deus, Jesus Cristo. O que Ele disse? Pai, perdoe. Não sabem. Pai vai perdoar o filho. Por quê? Porque o filho fez algo sem saber. Até fez na mocidade. Por ser novo. Razão pela qual nós viemos na igreja novo, mas precisamos ser velhos. Eu vou explicar. Quando nós viemos na igreja, somos novos, mas temos que envelhecer dentro da igreja. Por quê?
Por enquanto que nós permanecermos novos, não teremos como gerir o negócio de Deus. Até porque na igreja só está aqui o negócio e a procura de quem vai gerir. Jesus disse assim: eu vim para fazer o negócio do meu Pai. E todos que são de Cristo, todos que são cristãos, são negociantes, são gerentes do negócio do Pai. Amém. Mas para tal nós precisamos crescer. Nós temos que sair da mocidade para a velhice. Porque aqui está a diferença entre o filho mais velho e o filho mais novo. A Bíblia não diz assim: o filho mais velho pediu, não. Foi o filho mais novo. Por quê? Quanto mais a pessoa é jovem, tem aquilo que nós chamamos concupiscência de carne, sentimento, desejos carnais. Tem aquela agitação que vai acabando pouco a pouco com a idade. Na medida que a pessoa está crescendo, na medida que a pessoa está adquirindo experiência de vida, há certas coisas que ele vai começar a negligenciar. Nunca vai se importar mais daquilo. E a mesma coisa também na igreja. Nós viemos jovem, mas temos que crescer. Daí o crescimento vai fazer com que muitas das coisas que nós tínhamos, que nós fazíamos, nós teremos que deixar. Para poder ver e pegar aquilo que permanece, aquilo que é verdadeira. As coisas verdadeiras. Algumas pessoas se convertem. Há muitas formas. Há quem se converteu por causa de doença. Há quem se converteu por causa de problema financeiro. Há quem se converteu por causa de algumas perseguições de família ou bruxaria. Aquilo é o primeiro passo. Mas com o tempo nós vamos, pouco a pouco, a entender que a verdadeira causa não é aquilo, mas sim foi apenas um caminho. A razão da nossa permanência dentro de Cristo é para poder herdar a vida eterna. Amém. Que é mais do que a perseguição carnal, mais do que a doença carnal, mais do que problemas financeiros. Daí quem é novo na igreja olha nessas coisas, nesses bens materiais. Mas quando você vai adquirindo o conhecimento da palavra de Deus, quando você vai aprendendo com Deus, ouvindo a palavra de Deus, e quando a palavra abundar na tua vida, você vai deixar de olhar essas coisas terrenas para as coisas celestiais. Amém. Aleluia. Daí a vantagem de crescer. Mas Deus nos perdoa, porque Ele sabe. Deus, quando te chamou, quando me chamou, Ele sabia das tuas e das minhas fraquezas. Deus sabe. Daqui quando eu falo do perdão, o perdão é quase em todas as vertentes. Perdão, Deus nos perdoar. Perdão, você também tem que perdoar a si. Porque há certas coisas que nós fazemos, há erros que nós cometemos, que torna-se assim obstáculo. Você não pode mais avançar. Há cristão que quando cai, não consegue se pôr de pé. Ele pensa que aquilo que ele fez acabou. Rompeu. Cortou já o laço do amor de Deus. Olha, não há nenhum pecado que poderá cortar o laço de Deus, que é Jesus Cristo. Amém. Porque ele diz assim: vinde a mim. Aquele que reconhecer os seus erros, os seus pecados, eu perdoarei. Amém. Ele perdoa. Amém. Não precisa do que você fez. É só reconhecer. Errei, fiz mal, me perdoe. E aqui uma coisa boa. A Bíblia diz que o pai, aqui não se importou, ficou com outro filho em casa.
com os empregados. Mas olha aqui. A Bíblia diz assim: o filho, depois de tomar a decisão, assim que o filho começou a entrar, quase a chegar no quintal, perto da casa, o olho do pai chegou até nele. Deus só nos vê quando voltamos nele. Deus só atende quando nós voltamos nele. Amém. Quem está fora de Deus, tudo que acontecer não é com ele. Você precisa de voltar. E ele está a dizer assim: voltai, volte. Você tem que, o homem tem que fazer o primeiro passo. Aqui não é Deus que vai fazer o primeiro passo. Diz assim: se você voltar, eu também voltarei. Aleluia. Você tem que voltar. Aquela decisão que o filho tomou chamou a atenção do pai. Ele disse: irei. Até não preciso mais de ser tratado como filho. Apesar para mim de ser filho, mas não preciso. Porque para mim, ser servo basta. E aqui está você, está eu. Daquilo que nós fizemos, do nosso passado, agora importa nós sermos servos. Amém. E ele nos trata como filho. Porque aqui o filho, olha, uma coisa importantíssima. O filho diz assim: eu irei ao meu pai, pedirei perdão. Mas basta ele me tratar como servo. Mas quando o filho chega, o pai não lhe trata como servo, o pai lhe trata como filho. Amém. Quer dizer, quando você tomar a decisão de servir a Deus, ele vai te tratar não como servo, mas como filho. Amém. Aleluia. Glória. Somente você trabalhando, somente você se aproximando como servo. E daí, até porque a igreja é um conjunto, é uma congregação de servos. Seja pastor, seja qualquer. Aqui servo não é só aquele que prega. Nós fomos chamados para servir. Verdade. Nós fomos convertidos para servir. Nós fomos salvos para servir. Não há outra coisa. O cristão que não sabe servir, não vale. Porque até a orientação de Deus a Moisés, ele disse assim: diz no faraó, deixa o meu povo para sair e fazer o quê? Me servir, me adorar. Quer dizer, a salvação tem a ver com serviço. Nós temos que servir a Deus. E agora o que você faz? Será que você é um servo de Deus? Você tem que servir a Deus numa área qualquer. Numa área ou outra. De uma forma ou outra. Temos que servir. Não tem como. A liberdade que Ele nos dá. A graça que Ele nos concede. Mas temos que servir a Deus. Servindo a Ele, Ele nos tratará como filhos. Lembra? Os apóstolos eram servos de Jesus, discípulos de Jesus. Mas no fim, ele diz assim: eu jamais vos chamarei como meus discípulos ou meus servos, mas eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque quando você está servindo um servo, a Bíblia diz assim no livro de Provérbios: um servo obediente, um servo que honra o seu mestre é mais ou vale mais do que um filho rebelde. Então convém nós trabalharmos como filhos, mas dentro de Cristo. Amém. Nós temos que permanecer. Quem está em Cristo não precisa de nada. Quem está em Cristo é só falar. Tudo que você quer, Ele te dá. É só ter fé. Para terminar, a fé. Quando você está em Cristo, a única ferramenta que vai mudar a tua vida, que vai demonstrar a tua identidade, é a fé. Porque a fé é aquela certeza, é a confiança, é confiar em Deus. É saber que Cristo em mim é esperança da glória. Amém. A fé é saber que Deus comigo tem um sucesso.
A fé é dizer que o Eterno é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Momento de choro, de dor, de perseguição, quem tem fé muda as coisas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque você estará usando a fé, mas dentro de Cristo. Você estará usando a fé, aqui aplicando apenas o que diz a palavra de Deus. Olha, tudo que está dentro da Bíblia, tudo que foi escrito, é para nós. São promessas. São bênçãos para nós que estamos em Cristo. Tudo, de Gênesis até Apocalipse. Tudo. O que nos falta? Tiago está a dizer, nós pedimos mal. Temos que saber como pedir. O que você pede? Quando você acorda de manhã, o que você pede? O medo, desespero, nunca foram para os filhos de Deus. O que você vê? Quando há um problema, o que você pensa? Qual é o pensamento que está animando a tua vida? Você caminha com a visão carnal ou a visão espiritual? Eu vou te dizer uma coisa. Quem é carnal também não está em Cristo. Porque Cristo não é carne. Cristo não é carnal. Cristo é espiritual. Amém. Daí diz o apóstolo Paulo, somente os que foram guiados pelo Espírito ou em Espírito são esses filhos de Deus. Nós precisamos de ser espirituais. Pensar em Espírito. Olhar em Espírito. Mas aqui o Espírito não é coisa, não é aquilo que nós vemos. Encantamentos dos bruxos mágicos. Não, eu não te mando aqui fazer aquelas práticas, não. O que é Espírito? O Espírito é a palavra. Ele diz que essa palavra é Espírito e vida. Amém. É só. Quem anda em Espírito é aquela pessoa ligada na palavra de Deus. Amém. Não é ficar assim todo dia com os olhos fechados porque agora estou em Espírito. Não é nada disso. Não é ficar todo dia sem falar com ninguém. Você vai dizer, hoje não vou falar com ninguém porque só vou falar com Deus. Que isso? O Espírito é a palavra de Deus. Amém. Quando vivemos a palavra de Deus, quando caminhamos de acordo com a palavra de Deus, estamos a ser levados pelo Espírito. Amém. E tudo que você fazer com a palavra de Deus, olha, não haverá derrota. Não, nunca há derrota para aquele que crê na palavra de Deus. Não há. O começo pode ser duro, mas o fim vai te surpreender. Amém. O princípio pode ser difícil, até porque tem sido assim. Sabe por quê? Deus sempre deixa o tempo para demonstrar a diferença. Ele diz assim, Malaquias 3, 18, e vereis a diferença. Deus quer estabelecer uma diferença. E para tal, precisa do fim, não do começo. Um filho de Deus é aquela pessoa que não olha o princípio, mas olha o fim. Não olha o percurso, mas olha o alvo. Pois o alvo é a palavra de Deus e a promessa. Se ele diz, te abençoarei, não importa o tempo, não importa o caminho, não importa as realidades. Amém. Com certeza ele vai te abençoar. Amém. Esse aqui é o fim. O fim é a palavra de Deus. O fim é o cumprimento da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Será que podemos permanecer na palavra de Deus? Amém. Eu quero que um cristão que tinha dúvida, não sei, às vezes chegamos num momento que pensamos assim, será que Deus existe? Será que isso mesmo que Deus falou para mim é verdade? Olha, isso acontece mesmo com os próprios homens de Deus, mesmo com os pregadores, porque aconteceu também com João Batista. Ele chegou numa altura até duvidar do próprio cordeiro que ele apresentou. Há momentos assim, que Elias fugiu, esqueceu do fogo que ele clamou.
Mas quando acontece esse momento, nós temos que voltar na palavra. Amém. Temos que olhar nas promessas. É o cajado e a vara. Por isso Davi diz assim: não temerei mal algum, porque o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus vai te pôr no caminho. Vai dizer: olha, não há motivo para você desesperar. Apesar do que você está vivendo, apesar do que está acontecendo agora, olha à frente. O que ele disse? Lá, você vai chegar. O que ele disse? Por onde ele apontou, você vai chegar. É só. Mas se alguém estiver a viver esse momento, eu peço em nome de Cristo, volta na palavra de Deus. Aleluia. Quando você sair daqui, abre a tua Bíblia, olha as promessas de Deus. Não importa o que está a dar, o que não está a dar. Deus é fiel. Amém. Você quer saber? Desde o primeiro profeta até nós, desde o princípio até hoje, ele nunca falou coisa errada. Não. Nunca cometeu erro. Nunca prometeu sem cumprir. Tudo que ele falou se cumpriu. Amém. E nisso, até os que não estão em Cristo reconhecem a verdade, que Deus é Deus. Amém. Até quem não ora, quem não acredita em Cristo, sabe que Deus é Deus. Amém. Aleluia. Até os próprios demônios sabem que Deus é Deus. E sabem da autoridade de Cristo. Até os bruxos mágicos. Os demônios sabem quem é você. E sabem quem é Cristo. Conforme que disseram naqueles irmãos. Nós conhecemos quem é Paulo. Nós sabemos quem é Cristo. Mas vós, quem está em Cristo, o mundo vai conhecer que você verdadeiramente é de Cristo. Aleluia. Porque no fim, ele vai estabelecer uma diferença. Quem está em Cristo sempre faz a diferença. Não importa o tempo, você vai viver a diferença. Você vai chegar numa altura que o mundo vai olhar assim e vai dizer: não, essa aqui mesmo tem Deus. Esse homem, essa mulher tem Deus. O que está acontecendo só tem que ser Deus. O nosso Deus é Deus da diferença. Mas quando nós permanecemos, quando nós ficamos firmes, mantemos firme, quando nós não nos desviamos, não saímos da presença dele, apesar da tempestade, nós precisamos permanecer. Nós precisamos confiar. Ele precisa da nossa confiança no tempo da provação. Ele quer saber, como diz o Satanás: olha, ele está te honrar porque você lhe deu, você lhe abençoou. Deus disse: não, não é por causa da bênção, ele é meu. E aquele que é de Cristo, não importa o que você está a viver, você se é de Deus, você será mesmo de Deus. A fidelidade paga. O galardão é depois de permanecer. A Bíblia diz: naquele que vencer, a que vencer lhe será dado. O galardão vem depois da vitória, depois de vencer. E eu vou terminar aqui. Combate o bom combate, guardando a fé em Cristo. Será que podemos nos colocar em pé? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se quiser chamar as pessoas na frente para orar por milagres, fique à vontade. Aqui está Deus falando de uma coisa que muitos de nós não sabíamos. O medo, desespero, desconfiança, afastamento. Mas olha, a Bíblia está a dizer assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras vamos adorar a palavra de Deus, vamos agradecer a Deus. Amém. Porque Ele é bom. Amém. Sim. Sabendo que, sendo Ele nosso Deus, estando aqui conosco, nada nos faltará.
e não necessitaremos de nada. Não temeremos nada. Amém. Eu vou pedir aqui um louvor a Deus, que vai nos levar na presença, e cada um de nós vai abrir a sua boca agradecendo a Deus, mas uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra transformadora. Amém. Uma palavra de avivamento. Nós queremos ser avivados. Nós queremos ser transformados. Amém. Nós queremos ser quebrantados. Amém. Nós precisamos confiar em Deus. Sim, Senhor. Ter confiança. E olhar para Cristo. Aqui está o irmão que estava olhando nos seus problemas. No que está acontecendo na sua vida. Eu vou dizer, tira os olhos do problema, mas olha para Cristo. Amém. Olha nas promessas de Deus. Amém. As respostas se encontram nas promessas de Deus. Amém. Senhor, nós confiamos em Ti. Verdade, Pai. Nós cremos que a Tua palavra é verdade. Amém. E nós cremos também no poder da Tua palavra. Amém, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra nunca sai sem ter feito milagre. Amém. Nunca sai em vão, sem produzir frutos. Assim seja. E os frutos da palavra são milagres e maravilhas. Amém. Ninguém ouviu falar de Jesus Cristo e ficou o mesmo. Pois a transformação, tanto o nome de Cristo. Do céu e faz chover, faz chover.